Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, muito bem-vindos aqui no meu canal. A gente está no Armazém da Bruxa, um local onde a gente vai poder conversar, tratar sobre vários assuntos mágicos. Vamos falar sobre bruxaria, feitiçaria, Wicca, tradições mágicas, feitiços em geral, deuses e deusas, mitologias, tradições mágicas, já falei, que eu acho que é um dos temas mais legais. Vamos falar sobre sabás e asbás, roda do ano. Vamos conversar, e não só conversar, nós vamos botar a mão na massa também para fazer elixir, sabonetes, poções mágicas, ervas, defumações, incensos, fazer vários tipos de coisas legais aqui nesse canal, tá bom? E a gente está iniciando então, né? Quer dizer, a gente não está mais iniciando, a gente está no meio da leitura do A Verdade sobre a Bruxaria Moderna, do Scott Cunningham. E hoje a gente vai ter mais um capítulo. Hoje a gente vai falar especificamente da iniciação, que é um tema que vocês adoram, né? E vocês de vez em quando me perguntam sobre a iniciação. Lá, especialmente no meu canal, lá no Instagram, que eu vou aproveitar esse momento para deixar aqui para vocês meu convite para vocês conhecerem lá também as minhas outras redes sociais e especialmente a minha loja online, que é um lugar assim que é um chuchuzinho, uma teteinha, um lugar onde eu vendo vários produtos mágicos e eu convido cada um de vocês para ir lá conhecer. Muitos desses produtos são confeccionados por mim ritualisticamente, né? Como os banhos, como as ervas, né? Os sais e os elixires e vários outros materiais mágicos que tem lá. Certo? Vamos lá? Então, vamos iniciar o nosso capítulo de hoje, que é a iniciação. E não se esquece, né? Curta esse vídeo, caso vocês gostem. Me mostra para alguém. Compartilha, né? Dessa forma. É uma forma de me mostrar para alguém, é uma forma de ajudar o canal. E me ajudar também a continuar trazendo esses conteúdos, né? Que eu sei que vocês estão gostando bastante, porque eu tenho recebido um ótimo feedback de cada um de vocês. Vamos lá. Iniciação, né? Iniciação na Wicca, especialmente, falando, porque apesar de que este canal é um canal que fala sobre a bruxaria no geral, a gente tem que lembrar que o Scott Cunningham era um wicano. Então, só um pouquinho, eu só quero... Opa, quase caiu aqui o negócio. Só quis colocar, oi meu amor, você apareceu. Conta ali pro pessoal que você tomou banho, que você veio da pet, que você tá bem bonita. As duas tomaram banho, estão bem cheirosas. Então vamos lá. Como eu estava falando, o Scott Cunningham era um wicano, né? Então tudo aqui que ele for falar neste capítulo especificamente da iniciação é referente em especial à iniciação, não briguem, a iniciação da Wicca, mas a gente vai estender ela para a iniciação a gente vai falar sobre bruxaria, né? Mas tenham em mente que o que ele vai falar aqui é referente à iniciação dentro da Wicca, especificamente, tá bom? E aí eu vou trazendo aqui para vocês algumas informações se eu achar necessário. Há muitos modos de se tornar um wicano. Nenhum deles, apesar das mentiras dos outros, envolve... Peraí, minha filha... Que coisa! Envolve a renúncia à antiga religião do candidato. Então aqui ele está dizendo, né, que para se tornar um wicano, nunca vai ser exigido que ele renuncie, né, à sua religião antiga, e etc. Não vai precisar fazer aquelas coisas que a gente já vê muito nos filmes por aí, né? Renuncie ao seu Deus, aquela coisa toda. Então isso para se tornar wicano não é necessário. Num passado recente, a Wicca era basicamente uma religião secreta iniciática. Nessa Wicca tradicional, a maioria de seus praticantes era constituída por membros de covens. Covens é um grupo de pessoas que se reúne para um fim específico, né, religioso. Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. Os covens são pequenos grupos de wiccanos que se reúnem para estudos, magia ou culto. Alguns destes covens eram, a princípio, organizações de treinamento com membros variáveis. Após apreenderem o básico do conhecimento ritual, eles seguiam adiante e novatos tomavam seus lugares.
Outros, entretanto, preservavam forte identidade grupal e raramente permitiam o ingresso de novos membros. Isso ainda ocorre atualmente, mas existem agora muitos covens não tradicionais. Alguns não são iniciáticos, argumentando que um ser humano não tem o direito de iniciar outro. Isso é uma discussão, tá, pessoal? Uma discussão aqui que existe dentro da Wicca, assim, mas a gente conversa sobre isso também no decorrer. Outros adotam a auto-iniciação, vendo este processo como o domínio da deusa e do deus, que é o meu caso, tá? Eu fiz uma auto-iniciação, eu sou auto-iniciada, então, assim como muitas bruxas, muitos bruxos, né, não só fora, mas aqui no Brasil também, tem muitos bruxos que se autodeclaram, né, auto-iniciados, e é o meu caso. A iniciação é uma prática antiquíssima. Consiste geralmente em um ritual que demonstra e celebra a aceitação de um indivíduo por um grupo, religião ou nível específico de sociedade. A confirmação e a primeira comunhão são exemplos de iniciações cristãs. Textos antropológicos, bem como antigos números da National Geographic, discutem rituais nos quais jovens são submetidos à circuncisão, extração de dentes, escarificação e outros ritos de passagem bem mais drásticos. Escarificação é aquelas marcar o corpo, né, como algumas tribos praticam para demonstrar a iniciação de um jovem de um período, de uma etapa da vida para outra. As iniciações nem sempre são praticadas como eventos religiosos. Na sociedade empresarial americana, por exemplo, a entrega da chave do toalete executivo é uma forma de iniciação. Então, quando alguém, aparentemente, né, quando uma pessoa recebe alguma promoção, então uma forma de identificar que aquela pessoa passou de um nível subalterno para um nível maior dentro da empresa é a prática de se entregar a chave do toalete executivo. Aparentemente é isso. É uma forma de rituais de trote com vários níveis de perigo são práticas comuns em universidades. Práticas comuns e absolutamente condenáveis, né? Vamos condenar, vamos acabar com o trote nas universidades. E os dias de graduação em acampamentos militares assinalam a conclusão de um longo processo iniciatório criado para transformar um civil em um membro das Forças Armadas. Cerimônias de iniciação em grupos como maçons, escoteiros e bandeirantes são bem conhecidas. Na Wicca, no entanto, a iniciação é um processo místico. Os rituais de iniciação tradicionais são geralmente experiências dramáticas criadas para despertar no interior do candidato uma nova consciência sintonizada à deusa e ao deus. Se a cerimônia for adequadamente conduzida, a pessoa submetida ao ritual será profundamente afetada. Ela certamente passará a ter uma nova identidade como wicana e talvez receba um nome mágico. Mas o objetivo do processo é expandir a sua percepção dos estados alterados de consciência e das realidades não físicas. Então, o nome mágico, né, ele não chega a ser assim, ele é um símbolo, né? Então, tem muitos bruxas e bruxas, muitos wiccanos e não wiccanos, que dividem o seu nome mágico, assim como eu. E vocês já viram que, né, na maioria do início dos nossos vídeos eu me apresento com o meu nome civil. Eu sempre digo, eu sou Letícia, mas você também pode me chamar de Viviane Luna, que é o meu nome mágico, o meu nome dentro da arte. Então, para alguns bruxos assim como eu, esse nome pode ser perfeitamente mencionado, falado. Para outros, isso vai depender de tradições, vai depender de uma série de coisas. Esse nome é secreto, né? E também existem tradições onde você tem ambos, né? Você tem o nome mágico social, vamos dizer assim, né? O nome que você divide, e tem, que é o nome que você geralmente é o nome que tu escolhe, né, dentro da arte, como o meu, que foi o nome que eu escolhi dentro de uma série de estudos que eu fiz e de percepções, eu escolhi esse nome.
Viviane Luna é o nome que eu escolhi. Agora, tem outro nome que este sim é dado pela divindade. Então, esse apenas a divindade e eu conhecemos e a pessoa que me iniciou, né? Se for o caso, só estou explicando como é que funciona. Alguns covens praticam iniciações rotineiramente, sem um senso genuíno do objetivo da cerimônia. Outros a encaram com o que consideram um respeito adequado, pois é um ritual que muda a pessoa e a ele submetida em muitos modos sutis e óbvios. Então, dar a profunda importância, a importância devida a um ritual de iniciação. E não sair iniciando assim, como se isso fosse uma coisa, né, passa boi, passa boiada, que dizer aqui, né? Mas de que consiste um ritual de iniciação tradicional na Wicca? Pode ser dividido em 5 estágios principais. Vamos lá. Uma purificação de algum tipo é geralmente efetuada. Entre alguns grupos, pode ser nada mais do que cerca de 1 semana de meditação diária, ou um banho de ervas, ou unção com óleos aromáticos. Em outros, um regime de dieta escrito é fornecido ao candidato 1 semana antes da cerimônia. Geralmente não comer carne, né, ter uma dieta mais equilibrada 1 semana antes da iniciação. A dieta pode eliminar carne, açúcar, cafeína, álcool e outros alimentos. Tudo para, né, que exista uma purificação do corpo também, para que a pessoa possa estar frente a frente à divindade com o seu corpo um tanto mais limpo. Todos os quais considerados como inibidores da percepção psíquica. O uso de drogas ilícitas é proibido por virtualmente todos os grupos wiccanos. Portanto, a interrupção de tais vícios pode também fazer parte da purificação. Alguns grupos de Wicca usam um açoite simbólico como parte do processo de purificação, assim como a provação. Ver abaixo. Aí agora ele vai falar sobre a purificação, sobre a aprovação, tá? Um desafio de alguma espécie é geralmente apresentado ao candidato. Normalmente são perguntas. Você está preparado? Você deseja ingressar na religião da Wicca? O que você pode oferecer a Deus e ao Deus? A seguir, o candidato pode sofrer algum tipo de provação. Em alguns grupos, é um açoite simbólico, como mencionado acima. O uso do açoite na Wicca, mesmo num sentido simbólico, tem causado muita controvérsia e denúncias. Não é utilizado por todos os covens de Wicca, nem mesmo pela maioria deles. Quando usado, o é num sentido simbólico e imbuído em um dos maiores mitos da Wicca, a jornada da descida da deusa ao submundo, publicado integralmente, né? Daí aqui ele fala sobre uma bibliografia que depois a gente pode pesquisar, né? E ver o que é, olhar melhor essa bibliografia que ele está sugerindo aqui. Posso colocar aqui para vocês nos créditos depois. Então, né, ele é praticado sem infligir dor física. Portanto, ele é praticado, esse açoite, sem infligir dor física alguma. Geralmente, o que se segue é uma morte e um renascimento simbólicos. Essa é uma característica comum a muitas iniciações, e é mesmo. Significando a morte da vida anterior do candidato e um renascimento da religião em um grupo. Pode simplesmente consistir no recebimento de um novo nome mágico, ou então o candidato pode ser envolto em tecido preto para simbolizar um estado fetal no interior da deusa em seu aspecto de mãe. O tecido é lentamente desenrolado e a pessoa surge como um wiccano. Eu particularmente nunca vi, né, essa iniciação aqui que ele acabou de descrever. É uma iniciação muito provavelmente feita dentro de um coven, né, onde a pessoa ali é enrolada dentro de um pano preto e daí ela vai sendo desembrulhada
pelo sacerdote ou por todos os membros do coven, não sei, porque nunca passei por esse processo, mas não deixa de ser uma coisa bem interessante, bem bonita, né? A minha iniciação, como eu falei, foi uma auto-iniciação, eu mesma fiz, de acordo com o que a minha sacerdotisa na época me sugeriu que fizesse, né? Então foi frente aos deuses, foi frente aos antigos, foi frente a Deus, ao Deus, foi todo o ritual preparado por mim, mas eu, como bruxa solitária, né, fiz sozinha essa auto-iniciação, onde eu absorvi o nome mágico, que é o nome que eu uso até hoje, que é o nome popular, né, o meu nome mágico popular, né, que é o Viviane Luna, que é o nome que eu utilizo como uma bruxa. Em seguida, normalmente tem lugar uma dedicação, olha, na qual o novo wicano oferece testemunho da sua dedicação à deusa e ao Deus através de palavras, gestos ou atos. O candidato é agora um membro da Wicca e geralmente membro de um coven. Isso é tudo, sem pactos com o diabo, sem sacrifícios humanos, sem violar túmulos ou praticar ritos demoníacos. Apesar de ser um ritual simples, dramático e com a finalidade de introduzir um estranho à região. Até recentemente, essa era a única forma de se tornar um membro da Wicca. Exclusivamente era a regra. Caso você não fosse iniciado por um membro reconhecido de uma tradição wicana reconhecida, que a gente também vai falar sobre tradições wicanas daqui a pouquinho, você não seria, perante alguns olhos, um verdadeiro wicano. Mas isso está mudando. Olha, lá, né, em 1960 estava mudando. Então vamos acreditar que hoje já tenha mudado. A autoiniciação é um fenômeno de nossa época. Muitos se frustram com a busca infrutíferas por covens e instrutores qualificados. Destarte, uma mulher de Connecticut, Kentucky, uma mulher do Kentucky, pode caminhar sobre a lua cheia, derramar o vinho sobre a terra nua e dedicar-se à deusa. Ou um homem pode deitar-se sobre a relva de uma colina, com os seus braços e pernas esticados de modo a formar um pentagrama, a estrela de 5 pontas, com o seu corpo. No momento fora do tempo, as energias primordiais da Terra e do Sol fluem através dele e ele, então, descobre a presença da deusa e do Deus interiores. Desde 1970, é um exemplo que ele deu, né, de duas pessoas que podem, formas de se identificarem com a bruxaria. Desde 1970, wiccanos iniciados escrevem artigos questionando se tais pessoas são realmente wiccanos. Porque, claro, né, pessoal, a partir do momento que começa a abrir muito, e aqui eu estou falando especificamente em nome de sacerdotes e sacerdotisas wiccanas mais tradicionais daquela época. Então, eles tinham todo um preparo, eles possuíam uma forma rigorosa e rígida de iniciação, né, isso mais especificamente a wiccana garneriana, e outras que a gente vai falar também daqui a pouquinho, e de uma hora para outra, até por essa expansão da Wicca, da bruxaria, naquela época especificamente, de novo, né? Vamos sempre nos reportar a época em que o Scott Cunningham nos trouxe todas essas informações. Então, né, de uma hora para outra as pessoas começaram a se identificar, eu acho, genuinamente com os ensinamentos da Wicca. Porém, nem sempre era possível que essas pessoas praticassem todos os ritos, né, dentro de um coven, ou achassem um coven onde elas se sentissem 100% acolhidas. Então iniciou-se essa era de auto-iniciação. Porém, alguns wiccanos, como ele está falando aqui, mais tradicionais, não viram com bons olhos no início, né, lá no comecinho, não viram com bons olhos essa auto-iniciação das pessoas. Então, né, eles começaram a questionar se essas pessoas eram realmente wiccanos.
A resposta não é encontrada nas mentes humanas ou em suas opiniões, mas sim no reino da espiritualidade, dentro da própria deusa e do próprio Deus, porque daí também essas pessoas começaram a se defender, né? E mostrar que, afinal de contas, sim, elas eram tão wiccanas quanto, a partir do momento em que, mesmo sem uma iniciação tradicional, elas estavam ali fazendo as práticas da Wicca, né? Elas estavam identificadas com os preceitos da Wicca, e que não ia ser, então, a falta de uma iniciação tradicional que as faria menos wiccanas. E aí começou-se todo essa discussão, né? Afinal, a Wicca e todas as religiões têm um mesmo grande propósito: facilitar a comunicação com a deidade. Se os wiccanos auto-iniciados estabelecem relação com a Deus e com o Deus, se eles observam os dias santos da Wicca, utilizam instrumentos wiccanos e defendem ideais wiccanos, que iniciado ousará dizer que eles não são wiccanos, né? Então, se eles, como eu acabei de falar, se eles estabelecem contato com Deus e com a deusa, se eles observam, aqui ele falou dias santos da Wicca, né? Mas eu diria, se eles observam a roda do ano, se eles cultuam, né, os sabás, e se eles utilizam nas suas práticas os instrumentos wiccanos e defendem principalmente os ideais wiccanos, ninguém pode dizer que eles não sejam wiccanos, né? Eles não, nós, né? Porque eu também me incluo aqui como uma auto-iniciada. Wiccanos autodedicados são, na verdade, tão wiccanos quanto aqueles que se submeteram à iniciação na religião em covens, pelas mãos de um outro ser humano. Então, duas formas de se auto-iniciar, duas formas de se iniciar. Se iniciar dentro de um coven, pelas mãos de outro ser humano, significa que um sacerdote ou sacerdotisa, ou ambos, né, paramentado, né, faz todo um processo de iniciação. Isso é uma forma. Mas a outra forma, que é a auto-iniciação, que não é pelas mãos de um humano, mas sim diretamente, receber diretamente dos deuses a iniciação. Na verdade, o processo iniciatório não consiste de rito físico. Essa é apenas a forma externa. A verdadeira iniciação wiccana é o processo pelo qual o ser humano se torna cada vez mais ciente da presença do divino interior, das fortes conexões com a deusa e com o Deus. Isso pode acontecer imediatamente, mas geralmente é uma transformação gradual. A iniciação pode, aparentemente, se manifestar numa afeição pela natureza e pela terra. A pessoa pode sentir-se compelida a associar-se a sociedades ecológicas ou de proteção dos animais. Uma alteração na dieta, até mesmo a ponto de converter-se ao vegetarianismo, também pode se manifestar. Em momentos de tranquilidade, a pessoa pode escutar a música da lua quando esta se ergue e desaparece no céu, e o brilho do poder emanado do sol. As estrelas podem deixar de conter mistérios e podem, então, fornecer respostas. O infindável ciclo das estações, os complexos processos da natureza e o planeta sobre o qual vivemos podem se revelar como manifestações abençoadas da deusa e do Deus. E aqui, basicamente, a gente entende o quanto que a bruxaria, ou a Wicca, ou a bruxaria, vamos falar assim, a bruxaria, o quanto que ela é presente, né, no nosso dia a dia. Então, fica esse questionamento para vocês, né? Escrevam aqui embaixo para mim o que vocês acham, aonde que vocês se conectam, de que forma vocês se conectam, aonde que vocês encontram a bruxaria no dia a dia de vocês. Vocês encontram nas páginas dos livros, vocês encontram no dia a dia, como é que é para vocês como é que é para vocês a manifestação da deusa e do Deus no dia a dia de vocês, né? Se vocês sentem essa presença no dia a dia, ou se vocês precisam, assim como eu durante muito tempo precisei, né,
da teoria da bruxaria. Vocês precisam sentar, ler sobre, o que é muito importante, né, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, ler sobre a Wicca, ler sobre a bruxaria, entender os processos de iniciação de forma concreta, né, de forma racional, para que depois, devagar, a gente consiga transformar essa racionalidade em emoção. E aí sim, vai ter um contato mágico diário com as divindades. Ou se para vocês é mais emocional, se vocês conseguem ter o contato com a divindade de forma mais emocional e menos racional. Como é que isso funciona? Contem aqui para mim. Até mesmo o corpo físico, carne, sangue e ossos, passou recentemente a ser visto como depositário de antigas memórias. Olha que interessante. Bem como um gerador de poder mágico. Então é aquilo que eu já falei num outro vídeo aqui, que eu não sei se foi o anterior ou se foi o outro ainda, de quanto que a magia, né, ou de quanto que a complexidade dos deuses e a magia, o quanto que ela é natural, o quanto que é física, o quanto que ela está presente no nosso dia a dia, na nossa pele, na nossa carne, na nossa forma de olhar, nos nossos olhos, na nossa voz. Né? E o quanto que a matéria, a materialidade é mágica. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, muitas pessoas, elas ficam aguardando, né, uma conexão espiritual e elas esquecem do material, porque a magia ela é material. Eu até me lembro que eu dei o exemplo de um cristal, eu acho que eu tinha um cristal de quartzo rosa na mão, não me lembro qual foi o vídeo, eu vou procurar e depois eu vou colocar aqui ou aqui para vocês. Eu me lembro que eu peguei o quartzo rosa nas mãos e eu falei, isso é matéria. Então a matéria é mágica, né? Não é o espiritual, mas a gente precisa desvincular esses dois conceitos, como se o espiritual fosse alguma coisa longe, distante, longínqua, a ser alcançada. E, no entanto, para a magia, o espiritual é real, é matéria, né? Então é isso aí. Quando isso e muito mais do que jamais poderá ser descrito em palavras ocorre com o indivíduo, não há rito de passagem que seja necessário, a não ser quando o indivíduo desejar. A pessoa terá experimentado a iniciação wicana absoluta pela deusa, pelo Deus, no seu ser interior. Depois a gente vai passar agora, eu não vou continuar nesse vídeo para ele não ficar muito extenso, mas o próximo a gente vai falar sobre tradições wiccanas, tá? Então fica o convite para vocês continuarem aqui comigo, assistam o próximo vídeo que nós vamos falar sobre as tradições. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero de todo o meu coração que tenha tocado vocês, que vocês tenham também compreendido, não só com a razão, mas também com a emoção, né? Do que se trata a iniciação e como nem sempre nós precisamos de uma iniciação física, feita por um sacerdote ou por uma sacerdotisa, uma iniciação feita de um ser humano para outro ser humano. Por quê? Porque simplesmente as nossas práticas, os nossos atos mágicos dentro dos preceitos da magia ou da Wicca já podem sim nos tornar wiccanos. Para isso a gente precisa estudar bastante. Mas a prática mágica nos torna bruxos e bruxas, ou wiccanos, né? E isso já é a iniciação. Poeticamente a gente fala que a iniciação ela se dá diretamente da deusa e do Deus para nós. Né? E isso é a auto-iniciação. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, deem o like nesse vídeo, porque isso muito me ajuda. Me mostre para alguém, manda esse vídeo para alguém que você conheça, que acha que também vai se interessar por esse assunto. E comenta aqui para mim o que vocês acharam, tá bom? Um beijo, não esqueçam que daqui a pouquinho eu já vou gravar o próximo vídeo, que é Tradições Wiccanas, para vocês verem. Então já emenda um no outro e já maratona esses vídeos que estão maravilhosos. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.